A entrevista do dia. O nosso entrevistado hoje é o Dr. Renato Santiago. Ele é advogado do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Estado de Pernambuco e nos dá a honra de conversar conosco hoje aqui. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Bassan. Pode aproximar mais um pouquinho do Bom microfone. dia, Bassan. É um prazer estar aqui com você, né, nesse dia maravilhoso de quinta-feira. Doutor, nós convidamos o senhor hoje aqui para falar de vários assuntos relacionados à Previdência, mas antes de tudo eu quero saber como é que está a fila de espera para quem pleita a aposentadoria ou até mesmo o benefício. Ainda tem que penar muito? Olha, tá bem morosa. É uma situação um pouco difícil, né? Alguns meses atrás a gente teve ali uma portaria que daria 3 meses para que o INSS ele conseguisse analisar os pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, pensão por morte. Em tese, depois dessa portaria, muita coisa foi mudando, mas são passos lentos, né? Ontem mesmo eu tive um deferimento de pedido de aposentadoria que duraram aí 10 meses. Né? Então, assim, dependendo da tua documentação, se tiver tudo certinho, e também da boa vontade do técnico do INSS, teu processo pode até andar um pouco rápido, mas ainda, após a portaria, está sendo algo a passos de tartaruga. Uhum. Né? O INSS fez algumas alterações no teleatendimento, por exemplo, tanto por telefone, alguns serviços passaram a ser disponibilizados pela internet, mas ainda assim precisa melhorar muito, né? Sim, precisa melhorar bastante, principalmente hoje, nessa era digital que estamos vivendo, né? Foi lançado ali o Meu INSS, que é onde você consegue fazer todos os pedidos referente a aposentadorias e todos os pedidos do INSS você consegue fazer ali, não precisando mais ir ao posto. Só que o que acontece é que quando falta alguma documentação ou quando tem algum erro ali, a dificuldade de resolver essa questão é muito grande. Então, ele melhorou em parte, em contrapartida, ele não deu esse suporte para essas questões que vai surgindo no decorrer do processo. Então, muitas vezes, pós-pandemia virou uma loucura. Se você tinha um agendamento para o INSS para falar pessoalmente com o servidor, você às vezes não consegue fazer esse agendamento pelo site e quando vai no posto, o servidor diz, tu tem que fazer um agendamento. E você vai recorrer a quem para fazer esse tipo de agendamento? Então fica nesse vai e não vem. Sem falar que a maioria das pessoas que buscam essa aposentadoria, muitas vezes é um homem do campo, Isso. é uma pessoa da idade avançada, que não tem muito acesso à tecnologia e acaba não surtindo muito efeito. Isso, a maioria das pessoas que buscam a Previdência, elas não têm um esclarecimento tão grande, principalmente porque esses que estão tentando se aposentar agora já são pessoas de mais idade, então naquela época ainda não tinha esse sistema né, de internet que a gente mexe hoje, digital. Então a dificuldade realmente é grande. E a dificuldade também do servidor em atender também é algo que tem que ser debatido. Muito importante. Você pode enviar a sua pergunta. Hoje, especificamente, nós estamos no nosso WhatsApp. Anote aí. 8750-9351. Não ligue, gente. Só manda áudio ou texto para o WhatsApp 98750-9351. Excepcionalmente hoje nós estamos usando este WhatsApp. 98750-9351. Vamos entrar aqui na nossa pauta, doutor Renato, falar da revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Olha, a revisão da vida toda é algo que os advogados previdenciaristas estamos muito entusiasmados com essa revisão. É algo novo, né? Novo, entre aspas, porque já faz aí quase 4 anos que essa tese foi levantada, né? Seria a tese, para entender a revisão da vida toda, começaríamos lá atrás, né? As pessoas que contribuíram para o INSS antes de 1994. Né? Hoje, quando você vai fazer os cálculos, a partir de 1999, houve uma alteração na lei em que quem contribuía antes de 94 não mais contabilizava para fins de cálculos de aposentadoria, ou seja, só para tempo de contribuição. Então, um exemplo, alguém que começou a trabalhar em 1978, então, de 1978 a 1994, o tempo de contribuição dela é válido para o INSS. Sim. Mas o tempo de pagamento que ela fez ao INSS ali não conta para a aposentadoria dela. Então, acaba perdendo. Por quê? Porque em 1994 houve ali a mudança do Plano Real. Né? Então, foi instituído que seria contado a partir daquele momento. Seria julho de 1994. Então,
Foi analisado, os advogados entraram em discussão para saber o que poderíamos fazer. E foi levantada essa tese, que esse valor para trás, de 1994, é direito do segurado. Se você pagou ao INSS, que é um seguro, você tem direito de reaver isso. Então, foi levantado várias questões, se entrou na justiça, o INSS, consequentemente, ele negou, né, e recorreu da situação, e isso foi parar no STF. E o que é que acontece? Quando chega no STF, em fevereiro deste ano, houve a votação, né? 5 ministros estavam a favor, 5 ministros contra a revisão da vida toda. O voto de Minerva veio do Alexandre de Moraes, e ele concedendo ali a revisão da vida toda. Então, os aposentados, as pessoas que se aposentaram de 1999 até 2019, que seria o ano que houve ali a reforma, elas teriam direito a rever todo esse período de 94 para trás. Então, a gente teve uma vitória excelente no STF. Mas o que aconteceu? Todo o prazo no STF, toda decisão no STF, ela requer um prazo para transitar em julgado. Isso. E antes de acabar o prazo, faltando 20 minutos ali para meia-noite, foi mais ou menos 11h39, o ministro Antônio Marques pediu destaque. Quando se pede destaque, sai do plenário virtual e vai para o plenário físico. Aí o que é que acontece? Toda a votação volta do zero. Então, a gente foi dormir, os advogados e os segurados felizes da vida, e se acordou com uma facada nas costas. Então, assim, não quer dizer que tudo está perdido, né? Porque dá-se a entender que os ministros que tiveram aquele voto ali vão manter. Né? Então, assim, é uma discussão que ainda, eu acredito que até... Sem prazo, até as eleições, eles não vão colocar isso na pauta, né? Mas a gente acredita que vai ser favorável para o segurado. Então, o que é que a gente aconselha, né, como advogado do sindicato, falando para os aposentados desse período, de 99 a 2019, dar entrada? Procurar um advogado, conversar, fazer os cálculos, saber se nos teus cálculos ali vai ser vantagem você pedir a revisão da vida toda, porque às vezes ela dá uma aumentada, mas às vezes ela pode diminuir, então não é vantagem. Né? Na justiça ela não vai diminuir, ela vai manter. Mas para a gente dar entrada é melhor que seja mais vantajoso. Então a gente consegue fazer os cálculos, consegue ver se a pessoa tem direito à revisão da vida toda, dá entrada na justiça e aguarda a decisão ali do tribunal, né, do STF, né, que quando vai sair justamente até com esses atrasados. Entendi. Então, assim, é uma revisão muito positiva. Muita gente se aposentou nesse período de 99 a 2019 e justamente essas pessoas contribuíram para trás, contribuíram antes de 94. Sim, então, é sim. bom procurar um advogado de confiança, pedir para fazer os cálculos e já dar entrada aí nessa revisão. Envie sua pergunta para o nosso WhatsApp 87509351. Anote aí, 87509351. Estamos ao vivo para Tabocas FM, para o site panoar.com.br e para o YouTube Rede Pernambuco de Rádios. Vamos falar agora do BPC Loas, para deficientes e por idade. Como funciona? Tem diferença? Olha, tem uma certa diferença. O BPC hoje, ele não é... As pessoas... vou completar 65 anos, nunca contribuí, vou me aposentar. Não é dessa forma. Você não se aposenta. Você recebe um benefício que é pago pelo governo. É uma prestação social, né, que ele te dá ali se você não tiver direito. Então, o LOAS, o BPC LOAS, ele é separado em duas vias. Há vias para os idosos, que são pessoas que têm acima de 65 anos e não apresentem renda, né, maior do que 1/4 do que o salário mínimo. Isso, pelo menos, é o que entende em vias administrativas, né, não tenha nenhuma outra renda dentro de casa, a não ser 1/4 do salário, ou pessoas com deficiência, que prove que existe uma deficiência permanente e não tenha renda suficiente para sobreviver. E aí você vai pedir ali o LOAS, no INSS. Apresenta teus laudos, diz que está deficiente, tudo direitinho, não tem renda suficiente, o INSS nega. O que a gente tem hoje, na grande maioria, acho que 99% do sistema administrativo é para negar. Então, tem que recorrer à justiça para se conseguir ali o benefício LOAS por deficiência. E por idade não é diferente. Né? Se você, por idade, às vezes, é até mais fácil da autarquia, do INSS, ceder do que ele negar.
Então, assim, se você tiver com toda a documentação ok, provar que na tua casa não tem mais do que um quarto salário mínimo, você pode conseguir ali um salário mínimo, né? Lembrando que esse salário, como não é aposentadoria, ele não dá direito a décimo, tá? Ele só vai ser realmente o salário mínimo fixo, nem pode ser inferior ao salário mínimo. Se o INSS nega, procura-se a justiça. Por quê? Porque a jurisprudência, há entendimento judicial que não precisa ser um quarto só do salário mínimo. Existem outros requisitos. Por isso que é necessário que a pessoa procure um advogado, procure um meio jurídico para que possa saber se ela vai ter direito ou não. Porque na base, na lei, administrativamente, é um quarto. Mas se você vai judicialmente, você consegue ali ter outros entendimentos, né, sobre isso. E a gente tem tido muito êxito em relação ao BPC LOAS por deficiência ou por idade, né? Sim. Lembrando que por deficiência ela não requer a idade. Então, se você tem 20 anos e tem uma deficiência permanente, não tem condições de sobreviver, então você pode pedir ali o LOAS, né? Basta procurar ali a autarquia e se negar a procurar a justiça. Vamos ao ouvinte. Bom dia. Por aqui o ouvinte participando pelo WhatsApp. Bassan, Oi, pergunta aí para esse rapaz aí, que eu o doutor Renato. já tenho 35 anos de contribuição Ah, no INSS e tenho 49 anos de idade. Mas eu fui dar entrada na minha aposentadoria quando eu tinha 32 anos e meio. A doutora Rita disse que não poderia mais, só quando eu tivesse com a idade. E eu queria saber aí dele aí, com quantos anos eu poderia dar entrada na minha aposentadoria. Fora a salubridade ainda que tem por cima. Eu tenho 35 anos de contribuição. ele tem 49 e 35 anos. Começou a contribuir cedo ainda, né? Começou cedo. Muita gente antigamente começou cedo. Então, assim, muitas pessoas conseguiram até 2019 se aposentar pela lei antiga. Após 2019, se realmente ela tiver ali todo o esboço, toda a contribuição para o INSS, ela pode entrar, inclusive, nas regras de transição. É o caso dele, que pode ser analisado, né? Ele entrou com 32 anos para pedir e a questão da idade. Nas regras de transição, que seria um dos tópicos a ser conversado também hoje, ele teria que ter 33 anos para conseguir a aposentadoria pela regra de transição, que é a regra 103, 2019. No caso dele, ele está falando aí que ele também tem PPPs, ele tem insalubridade. O que é que ele deve fazer? O que é que ele deve procurar? Novamente, uma assessoria jurídica para que se faça uma nova contagem, justamente com os PPPs dele, para ver se assim ele alcança o pedido de aposentadoria pelas regras de transição. A gente já viu que pelas regras antigas ele não tem direito. Pelas regras de transição é uma possibilidade. Se ele não tem direito pelas regras antigas ou pelas regras de transição, a gente tem que ver aí, fazendo a contagem dele direitinho e dando um tempo para que ele venha se aposentar. A gente também faz toda essa triagem. Não, daqui a 2 anos você vai contribuir mais 2 anos, inclusive já com valores, né? Quanto ele pode receber de aposentadoria. Nesse caso em questão aí, é necessário que se faça uma nova contagem. Ainda existe aquele lance do cálculo de 95 anos, 85, 95? Existe, são as regras de ponto. Hoje está em 99 e 89. Né? O homem tem que juntar idade e tempo de contribuição para dar 99. 99 anos. 99 Meu Deus, que o cara vai... morre e não termina. E essa reforma da Previdência foi uma coisa tão absurda que passou, tão despercebida. Quem quiser, desculpe, doutor, se o senhor pensa diferente, mas quem quiser, quando você olha, por exemplo, o cara tem que trabalhar, pronto, no caso dele, ele tem 49 e 35 de contribuição, dá 84. Para chegar a 99, ele vai ter que trabalhar mais quantos anos aqui? 6, com 9, 16 anos, 15 anos de... A reforma da Previdência prejudicou muita gente, Bassa. Foi terrível, né? Tudo que você vê hoje, tipo a aposentadoria especial, foi uma das mais prejudicadas na reforma da Previdência. Hoje você tem que juntar ali, se você entra para contribuir a partir de 2019, você tem que ter idade mais 25 anos. E idade para o homem hoje é 60 anos. Então você trabalha com periculosidade ali, trabalha sofrendo, né, vamos supor, agente químico.
E quando você está com 50, 52 anos, o seu corpo já não está tão bem. Né? Mas você vai ter que esperar Até a idade. 60 para poder se aposentar. 60 para poder se aposentar em 25 anos. Nesse caso de nosso amigo aqui que viu a pergunta, ele tem 49 e 35. O que é que ele tem que fazer no caso? No caso dele, se for ao pé da letra, aí realmente ele está com 35 hoje e 49, ele tem que esperar aí realmente a pontuação, né, para ver. Mas tem que ser feito passo a passo para saber que tipo de aposentadoria seria mais vantajosa para ele. Entendi. Entendeu? Porque existem outros requisitos. A pergunta do ouvinte aqui é José Eudes, do Minha Casa Minha Vida. Minha esposa era professora, mas não tinha carteira assinada. Foi diagnosticada com um problema grave de saúde, está impossibilitada de ensinar ou de trabalhar. Ela tem direito ao BPC? Nessa situação dela, ela não tem carteira, se ela não tem carteira assinada nenhuma, se dentro da casa dela, né, ninguém receba mais do que um quarto de salário mínimo, lembrando que, como eu falei ali, INSS é um quarto, mas a Justiça ela já tem outro entendimento. Já teve casos judiciais das pessoas que moram, né, dentro ali da casa, receber às vezes mais do que um salário mínimo e a pessoa receber o BPC, porque o juiz ele vai analisar a situação. Num caso dela, se a deficiência é permanente, né, se ela não tem mais condições de trabalhar de forma alguma, está com o laudo ali dizendo que é permanente, claro, ela vai passar por uma perícia, tanto administrativa e, se for judicial, perícia judicial para saber, ela pode requerer o BPC. Lembrando que tem que ser feita essa avaliação na casa, saber se ele, o esposo, né, se tem filhos que trabalham, como vive a família, para saber se a renda dela suporta um BPC. Nesse caso, muitas vezes, né, há situações em que a pessoa nunca pagou ao INSS e está apenas com uma doença que é temporário. Né? Às vezes está com algo que tem cura, que não é permanente. Você pagando ao INSS, ali contribuindo, com um ano a tua carência você pode requerer um auxílio doença. Então, depois de um ano que você começa a pagar ali, você pode ir lá e pedir um auxílio doença. Entende? Às vezes é mais fácil ir por esse caminho do que o BPC, se dentro da casa não for tão, pessoas não viverem tão bem, né? Com certeza. Agora, 8h06, doutor Renato. A gente tem outras perguntas aqui, vou dar mais 2 minutos para a gente. Vamos falar sobre as regras de transição, justamente dentro desse lance da reforma da Previdência que nós estamos falando. O que seria a regra de transição? Quando a reforma foi aprovada, existe ali umas pessoas ou alguns casos em que o indivíduo já tinha o direito adquirido e aí não era atingido pela reforma? Isso. A reforma da Previdência, em 2019, muitas pessoas já estavam faltando pouco tempo para se aposentar. O que foi que o legislador ele fez? Se esse pessoal aí já está com pouco tempo, já está faltando pouco tempo para a aposentadoria, não vamos prejudicar, porque é um direito adquirido. Então, assim, a reforma, a regra de transição 103 de 2019, vinda da reforma da Previdência, ela pegou esse pessoal e disse, vamos supor, se tu tem aí, homem, 33 anos, faltaria 2 anos para tempo de contribuição, pelas regras antigas. Então, se tu tem 33 anos, pagando mais o pedágio de 50% nas regras, você consegue a sua aposentadoria, entende? E mulher, 30 anos de contribuição, mas ela teve 28, se ela paga o pedágio, se ela teve 28 em 2019, dentro das regras de transição, faltariam 2 anos para 30, ela pagaria o pedágio de 50% e conseguiria ali a aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras de transição. Como também existem outras, que seria a regra pela idade mínima progressiva, entende? Que deveria ser analisada a idade. Então, assim, a regra também do 100%, tempo de contribuição com o pedágio de 100%. Então, são regras de transição que é necessário que o contribuinte que estava ali com pouco, já perto de se aposentar, ou tinha dúvida, procure um advogado para que faça os cálculos dele. Entende? Porque se muitas vezes é um direito dele, sim, de ir ao INSS, vai sozinho lá, procura o INSS, faz o pedido. Mas, às vezes, se você não for com o esbojo, se você não for com os cálculos prontos, pode ser que o INSS negue de cara. Como aposentadoria especial, o INSS ele não concede a aposentadoria especial. Entende? Você tem que pedir ali judicialmente,
né? Por conta de alguns requisitos. Então, assim, é necessário que você faça os cálculos para saber se você está dentro das regras de transição. Uhum. O ideal é que procure um advogado especialista em causas previdenciárias para que possa lhe auxiliar, porque às vezes a falta de conhecimento pode prejudicar, você pode ter um direito a algo a mais que acabou não conquistando, porque não tinha o conhecimento de causa, né? Doutor Renato, queremos agradecer a sua participação e a gente já vai remarcar uma outra data, porque é um assunto muito vasto. Todo dia a gente tem alguma curiosidade acerca de aposentadorias e isso é muito importante para esclarecer os nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação, viu? Com certeza. Peço às pessoas aí que se querem fazer cálculos de aposentadoria, procurem também o Sindicato dos Aposentados. Uhum. Né? O meu número de WhatsApp é o 819-8654-4195, é o número do WhatsApp. Vamos repetir, 819-8654... 4195. É o número de WhatsApp ali do Sindicato dos Aposentados e ele presta todo o serviço aí para quem está prestes a se aposentar ou para quem já é aposentado e quer tirar as suas dúvidas. Existe unidade em Vitória de Santo Antão? Não existe Ainda unidade não. em Vitória, estamos em Recife, no centro de Recife, ali na rua 1º de Março, número 25, segundo andar. Perfeito. Em cima do Banco Itaú. Doutor Renato Santiago, muito obrigado pela sua participação e até a próxima, viu? Agradeço. 8h09, vamos ao intervalo e eu volto em seguida para falar de futebol, tem Edmar Lira e tem muito mais para você. Fique ligado que a gente volta já já com muito mais informações aqui no programa. Tabocas e a Hora Facol. Somos Unifacol.